Sim, o pensamento, né, passa, é que quando eu questiono a pessoa de como está a consciência dela, julgando cristã, ela me coloca que ela é justificada por fé. Ponto. Para mim, o que é crucial é que dentro da construção de justificação, o que eu penso acerca da justificação, ela não pode estar inerte e estar em conformidade como as pessoas pensam nos dias de hoje. Então, assim, se todo mundo está correndo para um lado e para esse lado eu preciso matar alguém, já que eu estou dentro dessa competitividade, eu me levo à condição de poder matar para estar dentro da realidade ao qual as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque é natural. Então, sendo natural, eu agir da mesma maneira se torna conveniente. Na igreja se torna natural porque, não, é porque está todo mundo agindo dessa forma. Então, assim, a gente não tem como um padrão, uma naturalidade na questão do pensamento. Quantas pessoas dormem mal por causa da pegação? Só que a gente é carne. Só que depois que eu saio daquilo, eu vou para minha casa, eu me sinto um lixo. Então, o que é ignorado? É ignorado o padrão quanto à consciência. Romanos 1, 24, Deus vai falar que entregou as pessoas a uma condição mental reprovável. Quando que a gente pensa isso, a questão reprovável da mente? A gente pensa isso no esgotamento, no esgoto. Tipo assim, a gente vê o estado deplorável no fim. Só que não é no fim. Eu tenho que pensar isso no começo. É a questão da torneira. Uma torneira com uma goteira. Eu posso ser negligente com a goteira ali e não fazer nada por ela. Mas no final do dia eu posso ter a pia cheia e ter a casa toda molhada. Então a construção da consciência, assim, o que eu tento expressar, passa dentro desse lugar. Tá? Ninguém chega no estado doentio do vício, fraga, sem abraçar primeiro as pequenas doses. Tipo assim, eu não... um pensamento bem idiota. Uma pessoa que lida com milhões passando na frente dela, ela não vai roubar 10 milhões. Ela vai achar que não tem importância em 5 mil, em 50 reais. Então eu tomo essas pequenas doses que são concernentes a um egoísmo, a um bem-estar de conveniência, que com o tempo, gradativamente, ela vai me levar a doses mais fortes, ao descontrole. Tipo assim, o vício, ninguém é viciado no primeiro copo de bebida alcoólica. Ninguém é viciado no primeiro cigarro. Então, existe uma trajetória, e essa trajetória está baseada no quê? Naquilo que é concernente à mente de todo homem. Tipo assim, todo homem sabe o que é errado. Todo homem sabe quando ele está passando do limite. Nenhum homem ele vai estar desconectado, ele vai nascer, ele vai se desenvolver naturalmente, ele tem uma consciência desenvolvida, que não vai precisar ninguém falar para ele. Uma criança dentro da normalidade de desenvolvimento, ela com 5 anos, ela não vai pular dessa janela aqui, velho. Porque ela sabe que ela vai causar um dano terrível sobre ela. Pode levar ela à morte. Então ela vai chegar, vai olhar, vai se afastar. Não vai adiantar eu falar com ela, não, chega aí, pula dali, que chegar lá embaixo você vai começar a quicar. Não vai. Ninguém naturalmente desenvolvendo consciência. E essa consciência, ela não está intrínseca só a quem é crente. Deus deu essa consciência para todo mundo. Então, quando a gente vê o estado social das coisas, o que a gente passou a negligenciar? Uma consciência natural que todo homem tem. Então, a gente vai para Jesus, a gente vai até Jesus pensando que o lugar que a gente chegou em Jesus de justificação
ele está desligado da ideia de uma consciência que eu tenho que ter pronta. Aí, o que eu pego dentro disso? É como que a gente tem a ideia do amor desvirtuada. O amor de Deus desvirtuada. Porque ela vai passar por qual processo? Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada pode separar a gente do amor de Deus. O que Paulo está falando? Sobre o que o apóstolo Paulo está construindo? Ele está construindo sobre um fundamento de um padrão que Deus estabeleceu. Quando Deus fala que deu o seu único filho para que todo nele, que aquele crê não pereça, tenha vida eterna, o que Deus estabeleceu? Um padrão que cobre toda uma realidade caída. Então, quando a gente olha o amor de Deus, a gente tende, dentro de padrões de consciências que a gente desenvolve, a gente olhar isso como uma medida. Só que Jesus não é uma medida. Ele não veio, a relação de ser profundidade, de ser altura, Jesus é um prumo. Jesus veio para trazer nível para as coisas e não deixar solta. Então, diante da nossa consciência, diante do tipo de consciência que a gente desenvolveu ou a gente absorve, ou os limites que a gente rompe, a gente vai entendendo, e não que Jesus não ame, mas a gente tende a pensar que, independente da forma como a gente viva, conhecendo Jesus, a gente é aceito, e não é. Porque a ideia de Jesus se revelar a nós é trazer a nós a proximidade de um nível, a proximidade do nível que ele é. Não é uma construção de que, Jesus me aceitou. Então a sociedade está andando assim, a sociedade revela o quanto Jesus ama e o meu comportamento não é afetado. Se o pensamento da cidade vai se tornando cada vez mais deplorável, cada vez mais podre, naturalmente, olho para Jesus e não vejo Jesus como um crivo. Vejo Jesus dentro de uma medida, dentro de uma profundidade, que ele não vai se importar tanto. Jesus não veio como um prumo, sabe? Porque dentro de medida a gente vai ter, como que é a palavra? É a questão de margem de erro. Sabe? Jesus, ele não veio para que, segundo a nossa consciência, a gente veja se o copo está meio cheio ou meio vazio. Não é esse o parâmetro. O parâmetro é do estabelecimento de um padrão. E cada vez que a gente rompe a ideia do padrão de Deus, o que a gente perde? A gente perde em paz. A gente perde em certeza. Por mais que a gente frutifique, por mais que a gente entenda estar conseguindo os resultados que a gente espera da vida. Então tem um monte de gente se dando muito bem e não precisa ninguém contar pra gente. Que a gente olha e fala assim, tem alguma coisa de errado. A pessoa tem milhões na conta, toma milhões de remédio para dormir e não... O que acontece? O que negligenciou? Porque existe o padrão para aqueles que conheceram Jesus. Então, o fato de eu conhecer Jesus se torna intrínseco a mim um desenvolvimento de consciência a partir do ensinamento de Jesus. Mas os que não conheceram Jesus, eles estão sendo julgados da mesma forma, somente por aquilo que eles conhecem. É o que vai falar em Romanos 2, que os que pecaram sem lei pereceram, porque existe uma lei escrita no coração deles. E de forma social, geral, o que um político não tem? O que um cartola não tem? Uma consciência. Ou a negligência dela, porque de fato está lá. E o que corresponde à vida como ela está,
Não está relacionado ao que a gente fala, ao que a gente aparentemente pensa fazer de bom, mas é o que está refletido acerca do segredo do meu coração. A gente tem uma cidade doente, por quê? Porque a gente tem uma consciência negligenciada e se respalda sobre a cidade o segredo do meu coração. O segredo do coração do meu irmão, o segredo do próximo, são os resultados da cidade, de como a vida caminha. Então, o que a pergunta de como está a sua consciência? Por quê? Porque os resultados da nossa vida reverberam totalmente no estado da nossa consciência. Consegue entrar dentro de casa, ter paz, ter relacionamento, isso está reverberando em quê? Na minha consciência. Dá conta de trabalhar e não se perder. Sabe? Não caminha com medo de perder o emprego, de alguém tomar o seu lugar. Isso tudo reverbera em quê? Na consciência que eu desenvolvi. Naquilo que eu não me propus me perder. O que se tornou negociável? E se tornou negociável por causa de preço? Valor. Os valores se tornaram negociáveis. E o que tem preço, eu dou minha vida. Porque o fato de ser consciente de aquilo que está escrito no meu coração se tornou algo que não me controla. Eu me entrego, é como eu falei antes, a questão do vício. Sabe? Ninguém se entrega a um vício na primeira dose. Fraga de agir por conveniência, de agir por egoísmo. Isso vai trazendo uma carga de liberalidade. Tá? E com a nossa consciência vai agindo assim. Ninguém vai trair num casamento no primeiro olhar. E como fazemos para voltar a uma consciência, ao desenvolvimento de uma consciência? Pensar em Jesus. E lembrai de Filipenses 4:8 que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.